podcast da Bom Futuro, aqui no evento Elas no Campo. Um espaço ao protagonismo feminino, uma troca onde a gente está escutando, conhecendo histórias, trajetórias que inspiram o nosso público. Aqui é um papo leve, um papo agradável e um papo inspirador, onde eu, Meire Falcão, tenho a satisfação de receber mulheres que fazem o agro. São histórias reais, compartilhadas aqui do dia a dia, da jornada, dessas carreiras dessas mulheres. E agora, nesse nosso episódio muito especial, nós vamos falar sobre colaboração, nós vamos falar sobre a força da coletividade. Juntas chegamos mais longe. A força da coletividade, da troca entre mulheres, da construção de ambientes mais colaborativos. A gente sabe que a colaboração é das habilidades comportamentais fundamentais para o sucesso, né, na carreira, na vida. Então, o objetivo é promover mais colaboração. E com as nossas convidadas especiais, nós vamos perceber assim, ó, que nenhuma trajetória ela é feita sozinha. A construção de rede de apoio, de ambiente de colaboração e de troca genuína é uma das maiores forças dentro do ambiente colaborativo. E é bem verdade, quando as mulheres se conectam com propósito, esse impacto se amplia. E nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre isso. Como a coletividade fortalece times, estimula a inovação, constrói confiança e impulsiona o desenvolvimento individual e coletivo. E para esse episódio muito, mas muito especial, temos convidadas especiais. E eu vou conversar agora com a Meilene Paiva, que é coordenadora de laboratório de análise de semente, e com a Arielle Boni, que é encarregada técnica da lavoura. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Que bom recebê-las. Olha só, a Meilene Paiva, ela é engenheira agrônoma, formada há 20 anos, tem aí bastante tempo já de experiência, pós-graduada em controle de qualidade de sementes. Ela cursa atualmente marketing digital e ela está já há quase 19 anos na Bom Futuro. E hoje ela atua como coordenadora de laboratório de análise de semente. Quero saber tudo, Meilene. E a Arielle Boni, ela é engenheira agrônoma, é paulista, tem 26 anos, atua há 4 anos no setor de planejamento agrícola lá da Bom Futuro, com base na Fazenda Colorado. Ela é movida pela intensidade, curiosidade e foco na melhoria contínua. A Arielle se destaca por esse olhar atento aos detalhes, busca constante por eficiência nas operações. Apaixonada por leitura, encontra nos livros um lugar de reconexão, de paz e de equilíbrio. Que bom recebê-las aqui para esse papo. Sejam muito bem-vindas. E para começar, quero fazer aquela pergunta assim, ó, boa de abertura. Conta pra gente quem é a Arielle e quem é a Meilene por trás do crachá. Primeiramente, bom dia, Meire, Meilene, a todos que nos assistem. É um prazer imenso poder falar e representar aqui a força feminina no agro, né? A gente que está aí constantemente, muitas vezes na fazenda, um pouco distante assim, né? É muito bom quando a gente encontra um espaço tão acolhedor como esse, com tantas mulheres fortes e inspiradoras juntas. Acho que essa é a pergunta do milhão, né, Meire? Quem é a Arielle atrás do crachá? Bom, eu sou paulista, formada há 4 anos, tenho 26 anos, sou engenheira agrônoma, né, formada pela Unesp, lá de Dracena, da minha cidade natal. E desde antes de me formar, eu já tive contato aqui com o Mato Grosso e com o Grupo Bom Futuro. Eu tive a oportunidade de, no ano de 2019, estagiar pela primeira vez na Fazenda Colorado. Eu até brinco que às vezes parece que minha mãe veio aqui, enterrou meu umbigo lá na fazenda, porque eu tenho contato há muito tempo e eu já saí e retornei algumas vezes, sempre eu volto para o mesmo lugar. Então, eu fiz esse primeiro estágio em 2019, tive o primeiro contato aqui com o Mato Grosso e fiquei deslumbrada assim, com a grandiosidade do estado e da força que o agro representa aqui para nós. E eu voltei, daí fiz o estágio por 2 meses, somente um estágio de férias, assim, né, para conhecer mesmo como que era o ambiente de produção. Retornei para São Paulo, me formei e voltei de volta para fazer estágio novamente na fazenda, na Colorado de novo. Aí tive a oportunidade de ser efetivada, fui para a parte de lavoura, sempre tive muita proximidade com a parte assim da produção. E lá eu encontrei pessoas muito acolhedoras que se tornaram a minha família, sabe? Um pessoal muito receptivo que
me ensinou tudo o que eu sei hoje, que eu sou como pessoa também, ajudaram na minha formação. Então eu sou muito grata por toda essa receptividade. E a Arielle, por trás do crachá, é uma pessoa extremamente curiosa. Eu sou muito curiosa, sempre faço muitas perguntas, porque eu gosto de ver outras perspectivas, né? O que as pessoas pensam diferente de mim, gosto de entender também o que essas pessoas pensam, até para me ajudar na minha formação como pessoa, né? Profissional e pessoal. E nos meus momentos livres eu gosto de ler, sou bastante adepta à leitura, leio bastante autores como Dale Carnegie, Rhonda Byrne, e fico bem antenada assim nesses assuntos. Antigamente meu hobby era outro, era cavalo. Lá em São Paulo é muito forte, né? Então, para eu me desligar, me desconectar do mundo e me reconectar comigo mesma, eu andava a cavalo, fazia tambor assim, prova de tambor, né? Mais para brincar, para ser descontraído. E hoje, como não tem essa opção, eu me apego nos livros. Então, Arielle, é isso aí. Uau, que prazer em conhecê-la. Depois nós vamos falar mais sobre livros. Inclusive, vamos pedir dica para ela, né? Depois, daqui a pouco. Porque Combinado. agora eu quero saber quem que é a Meilene por trás do crachá. Conta para nós. Bom dia a todas. Muito prazer estar aqui com vocês. Muito feliz com o convite. É uma oportunidade da gente estar falando sobre nós, mulheres, que estamos dia a dia na dificuldade. Eu que sou mãe, sabe, não é fácil. Então, tá todas juntas, assim, trocando uma conexão, né, muito grande. Então, a gente sempre vai melhor do que a gente veio. Então, é o segundo ano que eu estou aqui, então eu estou muito feliz com a Bom Futuro também pelo convite. A Meilene sou engenheira agrônoma, formada há 20 anos. Me formei em Mato Grosso do Sul, na Universidade Estadual, e fomos a primeira turma de agronomia. Embora tenha sido a primeira turma de agronomia, tivemos muitas mulheres, que foi muito importante para mim, porque eu não era do agro, né? Eu caí de paraquedas, eu achei interessante e falei, eu vou fazer. Só que o problema é que lá na minha região só era pecuária, né? Aí eu tive que sair, eu resolvi fazer estágios. Todos os finais de ano eu fazia estágio. E um dos estágios que eu fiz o último foi na Bom Futuro. E aí eles me chamaram, quando eu terminei, me formei, eles me chamaram para trabalhar. Fui para fazenda bem distante, totalmente fora da minha realidade. E só que também fui bem muito acolhida, graças a Deus. E eu comecei como trabalhando na área de fitopatologia, doenças. Só que eu sempre gostei da área de sementes. Na faculdade fui monitora na área de sementes, eu sempre foi mais para esse lado. Só que daí a oportunidade era essa, eu aproveitei. E aí eu consegui um mestrado na Exalc, só que porém devido ao meu dia a dia eu acabei perdendo a resposta, o retorno eu demorei a dar, então só que isso foi uma abertura para mim, porque eles descobriram que eu gostava de sementes e me chamaram para trabalhar com sementes no futuro. Aí eu fui para uma outra região, aí eu comecei a namorar na fazenda que eu estava, na época na Vale, e conheci meu marido lá, né? E aí eu fui para outra fazenda, unidade, cuidar de sementes. E, e daí depois transferiram o meu esposo. E depois foi toda a transferência, sei que estamos aqui. Enfim, a Meilene é uma pessoa determinada, persistente, que gosta de acolher. E e também está aprendendo sempre. Tanto é que agora eu estou fazendo marketing, eu gosto de estar sempre em constante aprendizado, sabe? Não precisa ser. Eu gosto de estar. Eu acho que a mente da gente é poderosíssima, então a gente tem que estar em constante trabalhando ela sempre. Então eu gosto de aprender sempre. Acho que é isso. Ai, que bacana. E olha só, a trajetória, né, das mulheres na jornada, né, de liderança no agronegócio, ela é uma trajetória que precisou desbravar, né, conquistar muito espaço e uma busca que certamente a colaboração e a força da coletividade apoiou muito, né? Então, o que que significa para vocês, trabalhar num ambiente colaborativo de verdade? O que que a gente pode perceber nesse ambiente e o quão ele é importante para a carreira e para a jornada?
Certo. Para mim, trabalhar em um ambiente colaborativo de verdade é um ambiente que todos focam e olham na mesma direção, que todos têm uma meta bem estabelecida e que tem uma união no sentido assim desse acolhimento que a gente tanto fala, né, que o grupo traz para nós, de pegar na mão mesmo. Você é novato, você está entrando, você não sabe, mas não é problema não saber. Eu vou pegar na sua mão e te ensinar. Então, para mim, um ambiente acolhedor é isso. Por mais que a pessoa não tenha muita experiência, tem gestores e pessoas altamente capacitadas que sempre estão compartilhando e trazendo a equipe para si, né? Sendo todo mundo unido. Que no final o que importa é o resultado que a gente entrega, a forma que a gente entrega e a motivação que a gente tem por trás disso. O que significa para você, Meilene, um ambiente colaborativo de verdade? Eu acredito que ninguém constrói nada grandioso sozinho, né? Temos que ter voz, escuta e dar espaço para as pessoas que virem com ideias. Eu acho que é isso. A gente tem muitas ideias, e a gente tem que dar espaço para essas pessoas. Às vezes, eu acredito que na liderança nós não temos que impor, né? Nós temos que mais ouvir. E eu acho que é isso. É, potencializa os resultados, acredito, com ideias novas, você ouvindo mais do que você impondo. Eu acredito que é isso. Aí o coletivo ele se fortalece. E a gente vê muito isso na cultura da Bom Futuro, né? Esse espaço, o Talk Delas, esse podcast aqui no evento Elas no Campo, que tem nos proporcionado conhecer muitas mulheres, compartilhar histórias e conversar, é uma oportunidade de ver esse ambiente de colaboração, né? Esse apoio no processo do desenvolvimento, e ouvir isso de outras colegas de vocês. Vocês duas hoje ocupam espaços de liderança, mas tem uma jornada parecida no sentido de que as duas ingressaram na Bom Futuro como estagiárias, né? Ou seja, um início, um processo de confiança e que teve muita colaboração para chegar até aqui, né? Sim, com certeza. E isso que eu comentei de você pegar na mão e trazer a pessoa para si é muito importante, porque você tem a total admiração daquelas pessoas que estão começando também, que você foi uma ponte, né, no caminho delas, você ajudou a elas construir tudo que elas são e que ainda vão se tornar. É verdade. As pessoas nos inspiram e também nós inspiramos outras pessoas, né? O nosso comportamento. E olha só, hoje vocês são mulheres que inspiram, são mulheres protagonistas, né? São líderes na Bom Futuro, no agronegócio, são referência. Na trajetória de vocês, também eu penso que teve mulheres que inspiraram, né? Conta pra nós aí, qual foi a mulher ou quais foram as mulheres que te inspirou, que fez a diferença na sua jornada, que você poderia compartilhar conosco? É o que eu e a Meilene estava comentando aqui, né? Eu acredito que não é só uma mulher, mas um conjunto de mulheres que inspiraram e continuam inspirando a gente todos os dias. No meu caso, é a minha mãe e as minhas duas avós, minha avó materna e minha avó paterna, né? Que sempre me inspiraram a ter consistência, tipo assim, tá difícil, não, tenha consistência, por mais que tá difícil, é apenas uma fase, vai passar, vai melhorar e continua que se tá difícil é porque você tá no caminho certo. Então, no meu caso, é a minha mãe e as minhas duas avós que me inspiraram e me inspiram todos os dias. Uau! E você, Meilene? Eu também acredito que é uma junção. A gente depende da fase, pessoas nos inspiram. Sempre tem que tirar algo positivo das pessoas. Mas só que a minha base mesmo também foi a minha avó, a matriarca, não está mais entre nós, mas é minha referência. E a minha mãe e a minha avó, a minha tia. Foram 3 mulheres. E a minha mãe, que ela sempre falou assim, minha filha, o não você já tem, você tem que ir atrás do sim. Então, nunca desistir, né? Então, acho que é isso. Até a gente quer se emocionar falando da família. Enfim, a minha tia, porque sempre teve paciência nos ensinamentos, coisa que a minha mãe, às vezes, não tinha paciência para ensinar a questão de aprendizado na escola, a minha tia estava ali, ajudando ela. Então, são minhas 3 referências, eu acredito. A minha base são elas. Que bonito, que inspirador, né? E com elas vocês aprenderam o poder da colaboração, né? E trouxeram isso para o ambiente, né, de trabalho, para o ambiente corporativo. Teve alguma situação que vocês se lembrem
que a colaboração, sabe, que esse apoio, sabe, que esse coletivo fez a diferença, teve papel fundamental na jornada, em algum momento mais desafiador da trajetória de vocês? Eu passei por uma situação recente e muito boa, que foi no começo desse ano, na colheita da soja. A gente recebeu um desafio muito grande, que era de fazer alguns testes. A Meilene tem bastante familiaridade, que é o teste de tetrazóleo, que basicamente a gente vê a viabilidade de um grão se tornar uma semente. E é um teste bastante minucioso, que exige muita prática, muito treinamento. E a gente recebeu um desafio, né, de realizar esses testes na unidade. Foi uma instrutora, uma professora, né, ensinar a gente, que na verdade é uma colaboradora da Bom Futuro que já tem bastante experiência, nos ensinar. E daí a gente estava em 4 mulheres. Então a gente se dividia, ficava uma no laboratório, ou às vezes 2, enquanto as outras estavam na lavoura fazendo o acompanhamento de todo o processo produtivo ali da produção das sementes, né? E foi muito bom porque a gente às vezes estava muito cansada, estava naquela exaustão assim da correria, né? E do trabalho em si, mas uma dava força para a outra. Descansa um pouquinho, eu faço aqui. Não, vai descansar um pouco, depois você volta. E a gente se unia e no final conseguiu entregar um resultado muito bom de uma colheita com extrema qualidade, com um grande volume de sementes. Isso ficou muito marcado assim em mim. Uau! A força da coletividade, da colaboração, do apoio mútuo, né? Uau! Que bacana. Muito bom. Legal. Você lembra de alguma coisa, Meilene, na sua Ah, jornada? o laboratório, no caso, a gente passou por uma melhoria, né? O espaço estava pequeno e aí nós se juntamos para cada um dar uma ideia para que o espaço ficasse funcional para todas. Então, o coletivo trabalhou, não só dando ideias também para todo mundo estar num ambiente funcional para trabalhar, né? Bem melhor para todas. Eu acho que foi importante essa coletividade. Legal. E no dia a dia, né, a gente sabe que são muitos, mas muitos os desafios que se enfrenta para fazer o que precisa ser feito, né? E como que vocês acham que esse espírito colaborativo impacta na performance do time, da equipe, das pessoas? Eu acredito que impacta de forma totalmente positiva, no sentido de você se sentir motivado e cada vez mais correndo atrás do que você quer. Eu acho que quando você tem um time engajado, alinhado e com um propósito claro de onde quer chegar e uma união, né, de um se ajudar, um ajudar o outro, atingir esse objetivo fica muito mais fácil e mais leve também, né? O que é muito importante. Às vezes a gente pensa só no entregar o resultado, mas o caminho que a gente percorre também importa, né? Tem que ser um ambiente leve, um ambiente de colaboração mútua aí entre todo mundo. E isso faz toda a diferença na jornada, né? Porque não é atingir resultado a qualquer preço, né? A gente precisa Sim. chegar e chegar bem. E esse ambiente colaborativo faz diferença, né? Sim. Eu acredito que nós estamos para somar, né? Para crescer juntas. Quando uma mulher vai, avança, acredito que ela puxa outras também, né? Então, essa soma, nós não estamos para competir, né? Nós estamos para nos ajudar. Então, eu acho que é muito importante isso. Tem um ditado que fala que mulher é como água, né? Quando se junta, cresce. Com É bem, certeza. e a gente vê, né, várias experiências trocadas, né, de que outras mulheres fizeram a diferença, outras mulheres apoiaram a jornada e a gente se inspira, né, e a gente se ajuda. No agro, na atividade de vocês, especialmente, né, na agronomia, hoje a gente vê muitas mulheres já ocupando, né, espaço e papel de liderança, mas foi um espaço que precisou ser conquistado também, né? Na jornada de vocês, dessa conquista, quais foram os principais desafios assim que vocês perceberam na jornada e que talvez esse olhar feminino e essa colaboração pôde ajudar? Eu acredito que o desafio ele existe independente de ser mulher ou homem, né? Só que muitas vezes são desafios diferentes. No meu caso, um desafio que eu pensava que eu teria lá atrás, né? Quando eu estava na universidade ainda, eu escutava muito. Se você for trabalhar num ambiente que é mais masculino, você vai ter dificuldade de aceitação.
Só que eu nunca olhei dessa forma, porque, como a Meilene falou, eu acredito também muito no poder do nosso pensamento. Então, se a gente ficar pensando cada vez mais que vai ser difícil, é realmente isso que vai acontecer no final das contas. Então, eu sempre pensei, não vou criar rótulos na minha cabeça, né, de que vai ser difícil, vai ser fácil, eu vou encarar. Então, quando eu cheguei na fazenda, eu fui muito bem recebida e as pessoas me ajudam muito. Às vezes eu brinco assim até que é muito bom ser mulher na fazenda. Porque vem pessoas te ajudar de todos os lados, sabe? Você consegue um auxílio muito bom para a execução das atividades. Então, eu não vejo assim desafio no sentido de lidar com homens também, porque eu tenho um irmão, né, um irmão mais novo, um ano mais novo que eu, e eu sempre tive muito próxima aos amigos do meu irmão, a gente cresceu todo mundo junto. E o desafio que eu vejo às vezes assim é comigo mesma, sabe? Da gente saber como lidar com situações, a melhor forma de se comportar diante das situações. Eu acho que o meu maior desafio sou eu mesmo no final das contas, de conhecer realmente a Arielle, tomar consciência do que eu posso fazer para melhorar as minhas atitudes e como eu vejo as situações do dia a dia. A linda jornada do autoconhecimento, né? E para Também, você, Meilene, também seus acho principais desafios? o autoconhecimento mesmo. Esse é o maior. E a gente compete com nós mesmos, que eu falo assim, não competimos entre mulheres, mas com nós mesmos, né? Que a gente sempre está em busca de melhorias, né? E ainda mais eu que tenho que conciliar a questão da maternidade com o trabalho, eu penso que para mim, dentro da minha casa é um grande desafio, porque eu falo que a liderança começa dentro de casa, né? Com os filhos da gente. Então, que estão sempre ali de olho no que a gente está fazendo, sendo exemplo, e a gente está inspirando eles. Então, eu acredito que esse desafio é comigo mesmo. É verdade. E é uma jornada que é um processo com começo, meio e meio, né? Ela é uma constante o tempo todo. É. E a gente sabe também, assim, ó, que a força, ela vem também dessa capacidade, muitas vezes, de pedir ajuda, né? Como reconhecer que força também é pedir ajuda? Para mim, o pedir ajuda sempre foi fundamental, assim. Até porque a gente tem que reconhecer e ter a humildade para saber que, por mais que às vezes você pense que tem uma experiência, não tem. Tem pessoas que têm muito mais, ou até a forma que você faz alguma coisa pode a outra pessoa fazer diferente e ser muito mais fácil, né? Otimizar muito mais. Então, eu acho que o saber reconhecer e pedir ajuda é fundamental para a gente se fortalecer cada vez mais e até às vezes enxergar a situação de uma outra forma. Eu, particularmente, sempre estou pedindo orientação, pedindo ajuda, pedindo a opinião da pessoa mesmo, sabe? Eu acho que é fundamental para o nosso crescimento pessoal e profissional. Oh, uau! E isso é colaboração de verdade, né? Num tempo em que a gente vê muitas pessoas que entregam resultado, que conseguem fazer bater a meta, mas que ainda fazem tudo sozinho. O grande convite ao desenvolvimento mesmo enquanto jornada é justamente o compartilhar, é ensinar aquilo que sabe, né? Colaborar, mas também pedir ajuda e buscar informação. Você tem alguma dificuldade com isso, Meilene? Para mim, isso é libertador, né? Porque não é sinal de fraqueza, né? É sinal de inteligência emocional. A gente saber pedir ajuda. Que forças se unem, né? Que às vezes você tá ali, você pensa assim que você tá sozinha, né? Mas não, você tem pessoas para te dar a mão. Tal da vulnerabilidade, né? Nós temos que trabalhar isso, porque a gente acha que a gente está na posição e na verdade nós não estamos na posição, temos que ser mais ação. Eu acho que estar na frente, ser líder, eu acredito que é isso. Então a gente tem que pedir ajuda sim, porque é muito libertador. Não é fraqueza, é sinal que nós estamos trabalhando na coletividade, aí entra, né? Porque senão não trabalhamos sozinhos. Precisamos um do outro. Então, E o papel da liderança está muito na criação desse espaço, né, de conexão. Está muito nessa capacidade de desenvolver esse potencial de interdependência e de colaboração mútua, né? com certeza. Colaborativo. No caso, às vezes as pessoas estão de fora, a gente fala que está vendo melhor que a gente. Então, você ter esse olhar que às vezes você está ali na frente e fala, pensa, é, eu vou, im- eu vou fazer dessa forma. E não, às vezes a pessoa tem uma outra ideia melhor para facilitar o trabalho, entendeu?
Então a gente tem que ter esse olhar também, essa escuta. Sim, sim, sim. A grande habilidade da liderança, ela é a comunicação. E na comunicação, a escuta ativa, né, é Ativa. muito importante para que a gente possa se desenvolver, aprender a comunicar e liderar com eficiência, né? E é uma jornada de conhecimento, né? É uma busca em que a gente busca sempre se desenvolver. E vocês duas me contaram que gostam, né, de estudar, de se desenvolver e de leitura, né, de livro. A gente Sim. começou a falar no começo, né, e eu gosto muito também. Acho que a gente tem muito o que aprender com os livros. E eu queria te perguntar, assim, ó, dá pra gente aí uma dica, né? Uma dica de livro, uma dica de leitura, dos muitos que você já leu. De repente, conta pra gente algumas coisas que fizeram a diferença na sua trajetória, que você poderia compartilhar para inspirar a gente. Então, eu gosto bastante de ler, né? Só que não foi um hábito que eu tenho assim desde pequena, não. Ah, Confesso é? que há uns 5 anos que eu comecei a praticar mais e, gente, é o lugar assim que eu encontro paz na minha rotina, que eu consigo me desligar e me conectar mesmo ali, tanto com o assunto como comigo mesmo. E um dos que eu li que fez mais diferença é um que chama The Secret. É O Segredo. É da Rhonda Byrne. E ele fala muito sobre o poder dos nossos pensamentos. Como que a gente tem um poder em nossas mãos, que muitas vezes a gente não consegue atingir os nossos objetivos por causa da forma que a gente vê e a gente pensa. Então, moldar o nosso pensamento sempre com foco na gratidão e com foco em pensar positivo mesmo. É a tal da lei da atração, né? A gente pensar o que a gente quer atrair para nossa vida que gera tipo um magnetismo, né? Que a gente consegue isso para nós. Então eu tento implementar esse padrão assim na minha vida, né, pessoal e profissional. E eu vejo que tem dado muito certo. Eu vejo retorno, sabe, nessa forma de pensar, nessa mentalidade. E mentalidade é tudo, né? Tem uma máxima que diz que aquele que controla os pensamentos controla a própria vida, aquele que muda os pensamentos muda a própria vida, né? Com Com certeza. base no que a gente pensa, a gente sente, com base no que a gente sente, a gente faz e a gente é, né? Sim. Que a gente Sim. é. De fato, assim, mentalidade é bastante importante que a gente pense e treine para desenvolver. Eu acredito que a gente pode criar nossa realidade a partir daquilo que a gente pensa e acredita. Também 100%. acredito. Força, a mentalidade. O que a gente coloca na mente, a gente atrai coisas. Vou trair coisas positivas com o pensamento, entendeu? Então, acredito que. E outra, também trabalhar corpo, não é só mente, né? Eu também. Eu gosto também de exercitar todos os dias. Faço crossfit, academia. Porque, assim, não é só mente, é corpo. A gente também tem que estar inteira, né? Então, acho muito válido isso. É verdade, nós somos os seres integrais, né? E é importante cuidar de todo o conjunto, né? Para a gente poder fazer o que precisa ser feito e fazer bem, né? Hoje a gente fala muito já em inteligência emocional, tem um tempo, mas a gente tem falado muito em inteligência espiritual e inteligência física. É justamente entender, né, que somos seres completos e integrais e tem que olhar para isso, né? E para isso é se Com desenvolver, né? certeza. É buscar informação, é buscar conhecimento, é É aprimorar. buscar. Legal. E me fala uma coisa, Meilene, como que é conciliar essa jornada? Você falou que você é mãe, né, da maternidade, do trabalho, e ainda consegue fazer atividade física. É o desejo de muitas mulheres, né? Dá uma dica aí, conta. No caso, eu me organizo nos horários, né? Mas é bem corrido. Mas eu tento, porque assim, como eu fico fora o dia todo, aí eu chego e falo, eu vou cuidar do meu corpo, quando eu chegar, vou cuidar dos meus filhos. Aí eu vou para academia, volto, e aí eu vou conversar com eles, como é que foi seu dia? E aí cada um deles fala, né? Porque eu acho muito. A gente tem que ter essa conexão com nossos filhos, embora não possa terceirizar totalmente a educação deles, né? Então é corrido, é. Mas só que você ajeitando os seus horários, fazendo o que tem que ser feito, né? Sendo disciplinada. Acho que é muito importante. Eu sou muito disciplinada, dá certo, acaba dando certo. E a disciplina é outra habilidade que é importante, né? Que é fundamental para tudo que a gente precisa e é tudo aquilo que a gente quer fazer, né? Para dar conta de uma agenda corrida, né? Do dia a dia corrido, a disciplina é importante. Você concorda, Ariane? Com certeza, concordo 100%. Para mim, a disciplina e a organização são dois pontos chaves do sucesso.
bacana, que legal. Olha, papo lindo aqui no Talk Delas, no podcast da Bom Futuro, no Elas no Campo, onde nós estamos recebendo mulheres para contar trajetórias, né, histórias inspiradoras, falando um pouco de trabalho, de liderança feminina, é o protagonismo das mulheres. E aqui nesse papo agradabilíssimo, a gente está falando do poder da coletividade, né? Juntas chegamos mais longe. E conversando com a Meilene e com a Arielle, falando o quanto a colaboração apoia na jornada, o quanto foi importante, né, para elas a colaboração que tiveram. E aí, olha só, quando a gente fala da liderança, né, para a gente já encaminhar para finalizar, o que você faz ou consegue fazer ou pensa que poderia ser feito para ser ponte entre as pessoas e a oportunidade, para colaborar com a jornada das pessoas e do liderado? O que é possível ser feito? Eu gosto de ser ponte, porque assim, igual eu falo, nós crescemos juntas. Se eu vejo que alguém não tá bem, falo assim, vai buscar. Embora às vezes a pessoa preste um bom serviço, acredito que a pessoa tem que estar bem com aquilo que ela está fazendo, né? Então, se precisar e outra, dividir o que eu sei. Eu acho que tem pessoas que seguram muito informações com medo da competição. E eu acho que não é isso. A gente tem que fazer essa troca, tem que passar o que a gente sabe. Então, eu sendo ponte, para mim é isso. Ajudando outras mulheres a crescerem junto. Eu acho isso, porque nós estamos para somar. Eu acho que, igual eu falei, uma puxa a outra. E eu acho que isso é uma ponte. A gente retira o muro, né? Então, cria pontes mesmo. É colaboração. E juntas chegamos mais longe, né? Com certeza. Para mim, é muito isso que a Meilene comentou mesmo. É passar o que você se sabe, que também é uma das melhores formas de você aprender cada vez mais e aperfeiçoar seu conhecimento. E tá próximo, né? Ter um equilíbrio assim entre a parte profissional e pessoal. Ver que alguém não tá bem, chamar para conversar, ficar mais próxima nesse sentido também, né? Criar momentos de descontração, que é muito importante. Fazer um churrasco, vai para um rio pescar, todo mundo junto. E isso é muito importante também para você criar um vínculo, né? E ter a confiança das pessoas, né? E estar cada vez mais próximo, criando um vínculo de amizade mesmo. Uau! Olha que papo! Muitíssimo obrigada, Meilene Paiva, a Arielle Boni. Que papo incrível! Que bom poder conhecê-las, que bom poder compartilhar essas histórias. Muitíssimo obrigada por estarem aqui. E aí, deixa aí para a gente finalizar as considerações finais de vocês. Reforçar, né, o meu agradecimento. Esse é um evento que eu sempre quis participar e essa oportunidade de estar aqui no Talk Delas é muito especial para mim, né? A gente ganha voz cada vez mais e a gente é cada vez mais representada por mulheres muito fortes. Então, agradecer a Meire, a Meilene, a todo mundo da organização por essa oportunidade que eu gostei demais de participar, de estar aqui. É só gratidão para mim, muito especial. Obrigada. Eu gostei de dividir com a Arielle, a Meire. Obrigada, Natália, pela essa oportunidade. Quando ela falou, eu falei, meu Deus, será que eu desisto? Foi bem complicado, aquela coisa com a minha mente, né? Mas, enfim, estava nervosa, sim, mas a gente vai descontraindo. E eu estou muito feliz de estar aqui, de estar com essa troca dessas informações. Igual eu falo, assim, às vezes a gente acha que a dor é só nossa e não é, né? Nós temos que dividir, ter essa conexão para entender que nós não estamos sozinhas, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui e agradecer. Gratidão. Que bom. Nós é que agradecemos. Muitíssimo obrigada por compartilharem conosco. Esse foi mais um episódio do Talk Delas, o podcast da Bom Futuro, onde nós estamos conversando com mulheres inspiradoras. E continue conosco, que a nossa programação do segundo dia está incrível. E ainda hoje, mais episódios, mais papos, mais conversas no Talk Delas. Eu espero vocês mais tarde.